Espera aí. Pronto. Eu vou ser breve na apresentação. Boa noite a todos. A formação freudiana inicia o seu semestre de atividades em 2022 e com uma expectativa diferenciada em relação aos 2 anos anteriores. Estamos voltando às experiências e trocas presenciais. Agradecemos a presença de Renata Kromberg, que gentilmente e afetivamente aceitou, pela segunda vez, proferir uma aula inaugural tão aguardada por todos nós, devido ao sucesso da primeira apresentação. E o título? Sabina Spielheim e a origem da linguagem do pensamento e do tempo da criança. Eu gostaria de agradecer a presença aqui de alguns amigos queridos, Tereza Pinheiro, a presença do Chaim deve estar a caminho. Oba! Deve estar a caminho, e quero agradecer também a ele, sempre atento, nos acompanhando, nos inspirando. Gostaria de agradecer, viu, Renata, o carinho de nos ter enviado de presente os 2 volumes da obra de Sabina Spielheim para a nossa biblioteca, muito carinhosa. Está aqui comigo. Está com o Elcio. Não vou mandar, muito obrigada pelo presente, né? Tá aqui os 2, ó. Gostaria de agradecer o trabalho árduo do nosso Conselho de Coordenação e o acompanhamento sempre atento do nosso Conselho Consultivo. Agradeço também a Fabiana, sempre cuidando do passo a passo para chegarmos até o dia de hoje, nessa apresentação, né? E agora eu vou passar a palavra para o Elcio, e para fazer as devidas apresentações aí. Aproveitem. Obrigada. Obrigado. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos para mais uma aula inaugural. Da primeira vez, Renata lançou o primeiro volume, né, das obras completas, ainda era na outra editora, era essa editora que tem essa capa linda, né? Foi em 2015. Bem, vou fazer uma breve apresentação da Renata e passo a palavra para ela, tá bom? Renata Ludger Kromberg é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiente e professora convidada do curso de Psicanálise desse instituto, bem como do curso de Técnica Psicanalítica da PUC São Paulo. É graduada em Psicologia e Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutora e pós-doutora pelo Instituto de Psicologia dessa mesma universidade. Membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Félix. É autora dos livros Sendo Incestuosa, essezinho aqui, Paranoia, todos 2 pela editora Casa do Psicólogo. Agora estão reeditados pela editora Artesã. Depois eu mando a nova edição para a biblioteca também. Legal. Tá. Em abril de 2008, ela defende sua tese de doutorado na USP, intitulada O Amor que Ousa Dizer Seu Nome, Sabina Spielheim, pioneira da psicanálise. Em 2014, ela publicou pela editora Livros da Matriz, essa que eu acabei de mostrar. Ela editou e organizou o primeiro volume das obras completas da Sabina. Em 2015, ela lançou aí na formação. Em 2021, esse primeiro volume é reeditado pela editora Blucher e é lançado o segundo volume. No mesmo ano, o ensaio, O ensaio Destruição como Origem do Devir, é publicado separadamente pela editora Artes e Eco. Essa editora tem uma coisa que me chama muita atenção, Renata, que está escrito assim na capa: Curadoria e Introdução Renata Ludger Kromberg. Então, Renata é curadora da obra de Sabina e curadora como psicanalista também. Interessante, não tinha pensado nunca nesse duplo sentido. Brincar um pouco com a polissemia das palavras, né? Segundo Renata, na sua introdução do primeiro volume, cabe a nós, fazendo-nos de arqueólogos. Aí eu pensei, quando ela fala dessa arqueologia, desse trabalho arqueológico que ela faz,
eu me lembrei de uma passagem do Bion, do mexicano Pensamentos Selvagens, que ele fala que é preciso, às vezes, não utilizar a pá ou a enxada, quando você descobre algum tesouro. Esse tesouro que Renato descobriu, né? Que é a obra da Sabina Spilker, que ficou 50 anos afastada, recalcada na história da psicanálise. Então, ele fala que precisa, às vezes, utilizar um pincel de camelo, né? Eu acho que é esse cuidado arqueológico que ela teve de amoroso com a obra da Sabina, que isso é o resultado de 40 anos de uma pesquisa. Acho que é uma coisa inédita no mundo, só tem publicado, eu fiquei catando por aí nas Amazons da vida, para ver se tinha uma edição das obras completas em inglês e francês, não tem nada disso. Só tem em português, só tem em alemão, que foi o original, e russo, né? Isso. Acho que agora estão sondando a Renata para traduzir para o inglês, né? Então, acho uma coisa assim, um monumento, né, da psicanálise. Está sendo restituído de volta para a gente. Então, fazendo-nos de arqueólogos, inventar para Sabina um devir, que ela seguramente mereceu e continua merecendo, fazendo com que sua obra, recuperada, se faça novidade uma segunda vez, e revalorize e incendeie novamente a chama psicanalítica, com as novas conexões que possa vir a restabelecer em sua história, em seu presente e em seu devir. Bem, essa é a paixão da Renata, e agora ela vai falar um pouco sobre essa questão da linguagem, do símbolo, do pensamento e da simbolização infantil. Eu passo a palavra para você, Renata. Muito obrigado. Obrigada, Elcio, pela tua apresentação. É um prazer enorme para mim estar aqui, ainda aqui com essa voz, que eu espero que não me abandone, né, um pouco precária, mas que, para mim, é uma felicidade enorme, porque a formação freudiana sempre me acompanhou nessa pesquisa. Eu me lembro quando eu fui apresentar o filme da Sabina, ainda em Botafogo, acho que em 2008, 2009, em Botafogo. E depois, quando eu fui em 2015, quando essa pesquisa ainda estava começando a ser delineada no meu pós-doutorado, né, que me ajudou a fazer, então, o segundo volume, né, das obras completas de Sabina Spilker. E, para mim, enfim, eu tenho um carinho muito especial pela formação freudiana, eu acho uma excelente instituição, e também pelo Chaim, né, que é esse fundador tão querido que esteve presente na minha vida em muitos momentos, né, e me dando sempre muito incentivo para o meu trabalho, né? Bom, e falar também da Sabina nessa Semana da Mulher, né? Essa em que a gente, no meio dessa guerra, tem que afirmar Sabina como mulher, como judia, como russa. Sabina vive através da sua obra, né? Então, hoje eu vou botar o texto aqui, não vou ver vocês, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Tá dando para escutar bem? Tá ótimo. Espera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto, assim fica melhor. Então, eu vou contar para vocês hoje sobre a origem da linguagem, do pensamento e da simbolização infantil, segundo Sabina Spilker, né? Mas, como nós estamos num momento tão difícil, saídos de uma pandemia, entrando nesse clima horroroso de uma guerra, quase como há 100 anos atrás, né? 100 anos atrás, na independência da Ucrânia, de 1919 a 1921, logo depois de uma pandemia, né? E eu resolvi começar hoje falando para vocês, antes de entrar propriamente no tema, sobre a morte de Sabina Spilker e o terceiro tempo do devir. Ou então, eu chamaria disso que a história traz sempre seus cadáveres à tona. O devir
é quando forças do passado e do presente se inscrevem em acontecimentos que apontam para um futuro num movimento transformador através de forças destrutivas e construtivas de vida e morte. É a atualidade da guerra entre Ucrânia e Rússia, do crescimento do movimento nazista no nosso país, com referências constantes dentro dos procedimentos governamentais, que me faz querer começar apontando quanto a situação histórico-política é o maior fator que determina o destino do esquecimento de uma vida, de uma obra, de um trabalho. Os totalitarismos anulam vidas, anulam a ciência, as manifestações artísticas e culturais, usando a mentira e o ódio mortal a um inimigo criado como bode expiatório. De uma maneira psicanalítica, é necessário recordar para elaborar simbolicamente e transformar o infernal círculo da repetição, para que a repetição deixe de ser um gozo masoquista e se torne um diferencial simbolizante que permite sair de seu círculo infernal, sonhando e inventando novos devires. Assim, a história trouxe de volta uma vida que acabou violentamente e permitiu inventar um novo devir a ela. Quando foi descoberto, em 1977, o que eu denominei um achado arqueológico. Um baúzinho com as cartas de Sabina Spielhagen, a Freud, Jung e outros psicanalistas, e deles a ela, e também seus diários, o que permitiu a redescoberta dos seus ensaios visionários e pioneiros da segunda e terceira década do século XX, início ainda deste novo campo de saber inaugurado por Freud na primeira década de 20, a psicanálise. Mas voltemos à morte de Sabina, que expõe, antes de mais nada, os fatos criminosos de dois totalitarismos. Ela morreu na cidade na qual nasceu, Rostov-sobre-o-Don, que fica, digamos, na fronteira quase com a Ucrânia, que os brasileiros conhecem quando, em 2018, a seleção de futebol foi jogar lá no Mundial. Então, ela morreu na cidade que nasceu, assassinada aos 56 anos, junto com suas filhas, Irma Renata, de 28, e Eva, de 16, pelos nazistas. Naquilo que ficou conhecido como o Holocausto das Valas, onde os próprios prisioneiros cavavam as valas onde eles eram fuzilados, suas crianças jogadas em cima deles e todos queimados para uma nova sequência de assassinatos. Estima-se que 1,5 milhão de judeus morreram na Ucrânia, junto com enorme quantidade de soldados soviéticos e de ciganos. Mas, como mostra o filme Apocalipse, feito com filmes reais de alemães na Segunda Guerra, no início, na primeira invasão alemã de 1941, a Operação Barbarossa, que foi considerada uma das maiores operações militares da história, onde ainda não havia permissão de matar civis, os alemães foram vistos como libertadores, pois qualquer coisa parecia melhor do que a polícia secreta de Stalin. A operação rompeu com o pacto secreto de não agressão assinado pela União Soviética e a Alemanha. Os ucranianos tinham muitas razões para odiar os russos, e principalmente Stalin, que no começo dos anos 1930
de 31 a 33, organizou uma política da fome, o Holodomor, que matou 4 milhões e meio de vítimas estimadas na Ucrânia e mais de 3 milhões nas demais regiões soviéticas. Ele foi desvelado como segredo de Estado em 1989, com a perestroika e a glasnost, os programas de abertura econômica e política introduzidos por Gorbachev. É considerado um genocídio, pois é uma ação deliberada de extermínio pela fome do povo ucraniano enquanto entidade étnica e social. Sabina havia perdido seus 3 irmãos assassinados em 1937 e 1938 pelo Grande Terror, que durou de 1934 a 1939, como ficaram conhecidos os grandes expurgos stalinistas, com centenas de milhares de assassinatos e desterros. Seu pai e marido também pereceram de causa natural nesta época, embora o pai tenha sido preso antes. Em nenhum outro lugar do mundo, a psicanálise se estabeleceu institucionalmente tantas vezes. O arco histórico da psicanálise na Rússia apresenta 6 períodos de 1909 a 1989 que enquadram a importância do trabalho pioneiro de Spilhan e seu esquecimento pela história do desaparecimento e proibição da psicanálise na União Soviética de 1931 a 1989. A psicanálise na União Soviética teve um período criativo de 1919 a 1925, no período leninista após a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial. Depois, com a ascensão de Stalin em 1924, após a morte de Lenin, iniciou-se o período das controvérsias até 1930, onde tentava se mostrar que a psicanálise era uma ciência burguesa, danosa ao marxismo-leninismo e deveria ser combatida vigorosamente no fronte psiconeurológico. A psicanálise foi proibida em 1931 e Freud foi assassinado no território soviético, uma vez que seu nome não podia ser pronunciado e sua concepção da psique, baseada no inconsciente, desapareceu proibida. Outras teorias também eram atacadas e a conexão entre investigação científica e ortodoxia política era tal que cada erro no campo da metodologia de uma pesquisa era transformado inescapavelmente num erro político, porque enfraquecia o fronte da construção socialista e armava os inimigos. Eram as razões políticas que orientavam a crítica às teorias a serem condenadas e proibidas. Ser publicamente identificado como teórico ou pesquisador que não estivesse trabalhando dentro do paradigma estabelecido pelo partido era um bilhete para o completo esquecimento profissional ou ainda para possibilidades mais ameaçadoras. Algo um pouco mais leve está sendo tentado no nosso país desde 2019. Bom, agora eu vou falar rapidamente, então, para o primeiro tempo do devir, falar sobre a importância da obra pioneira de Sabina Spilhan, que eu pretendi destacar, publicando-a em português, terceira língua em que ela aparece depois do alemão e russo, né? Coisa que, nos tempos que correm com desprestígio do Brasil,
digamos, dá uma certa alegria, né? E eu fui consultada para uma edição em inglês por um autor de língua inglesa que se inspirou no meu trabalho. Ele fala português também. E eu espero que dê certo, né? Quem vai editar é a Routledge. Eu não posso deixar de homenagear aqui Renata Mundt, minha coautora, que fez uma esplêndida tradução. E também a contribuição da Sabine Richtbacher, que escreveu um capítulo, né, essa psicanalista e escritora que mora na Suíça, e que tem um livro traduzido para o português também, sobre Sabine Spielheim. Na minha opinião, ela fez a melhor pesquisa de fontes primárias e eu me utilizei bastante da pesquisa dela, né? A autoria de Sabine Spielheim foi efeito do fim de sua análise com Carl Gustav Jung, que nasceu em 1865 e morreu em 1961. Sigmund Freud, que nasceu em 1856 e morreu em 1939, interferiu na relação entre Jung e Sabine de uma forma que lhe permitiu transferir seu desejo erótico para a escrita de sua própria poesia, sua obra. Esta era a metáfora que ela adotava quando queria falar de seus encontros amorosos e de intercâmbio intelectual com Jung. Após sua análise, tornou-se médica, psicanalista, membro da Sociedade Psicanalítica de Viena e depois da Sociedade Psicanalítica de Moscou, pesquisadora e escritora de 1910 a 1931. Em meu trabalho de reflexão, a história de vida de Sabine Spielheim, em seu percurso psíquico, emocional, profissional e social, e as condições históricas, sociais, institucionais e culturais de seu tempo, que contribuíram para o esquecimento de sua obra e de sua importância para a psicanálise, tudo isso proporcionou a moldura daquilo que eu pretendo destacar, a importância de sua obra pioneira. Tornar-se autora, ser escritora da própria vida, implica uma transformação da pulsão e das marcas erógenas. Deixar de ser corpo-objeto da escrita do pai para ser escritora da própria vida. A função abstrata do pai pode aparecer quando podemos escrever em nome próprio, assumindo a própria vida, ecoando a própria palavra internamente e para as gerações seguintes, possibilitando subjetivação, diferenciação e singularização. O primeiro volume das obras completas trouxe os 3 primeiros ensaios de Spielheim e uma carta. Nesse período, seu lugar de pioneira surgiu ao formular, primeiro, no texto sobre o conteúdo psicológico de um caso de esquizofrenia de 1911, por meio da análise do discurso de uma paciente esquizofrênica, que seu conteúdo tinha um sentido afetivo sexual. Com isso, ela tornava-se parte da psiquiatria nova, psiquiatria dinâmica, influenciada pela psicanálise e que tinha, em Eugen Bleuler, que nasceu em 1857 e morreu também em 1939, seu principal expoente. O segundo texto, A Destruição como Origem do Devir, de 1912,
mostra a existência do componente destrutivo da pulsão sexual, afirmando, 9 anos antes de Freud, a existência de uma pulsão de morte que produzia dinamicamente a transformação, o devir e estaticamente o masoquismo primário, o gozo na dor. E A Sogra, que é o terceiro texto do livro, de 1913, ela faz uma formulação sobre o masculino e o feminino e sobre a empatia materna. E, finalmente, o quarto texto é uma carta a Jung, de 20 de dezembro de 1917, onde ela apresenta uma metapsicologia própria, baseada principalmente em Freud. Bom, vamos agora para o segundo tempo do devir. O volume 2, do que eu vou falar mais hoje, traz a contribuição pioneira de Sabina Spielrein, que nasceu em 1885 e morreu em 1942, no campo da origem da linguagem, do pensamento e da imagem corporal e visual na constituição do processo de simbolização e no campo da psicanálise com criança. São 31 escritos que completam a publicação em português da obra de Sabina Spielrein, que se compõe de 34 textos conhecidos até agora, todos publicados nas principais revistas de psicanálise e psicologia da sua época. Eles são acompanhados de ensaios que situam o ambiente em que foram escritos, sua posição geográfica no trajeto da sua história pessoal e familiar, bem como na história das instituições psicanalíticas, educacionais e de saúde, nas quais trabalhou em Berlim, Lausanne, Genebra, Moscou e Rostov-le-Don, e a história política do período que abrange sua vida como psicanalista e médica, durante a qual escreveu. Ao final, eu apresento minhas reflexões sobre a contribuição pioneira de Sabina Spielrein. Já em 1912, temos a publicação de contribuições para a compreensão da alma infantil, onde ela analisa o surgimento dos medos infantis, o sofrimento sintomático, relacionando a curiosidade sexual e as fantasias e as teorias que geram, bem como as representações sexuais inconscientes e as raízes de angústia que suscitam, além de trazer uma rica ilustração da onipotência infantil. Demonstra sutilmente que o interesse pelo trabalho científico e intelectual é derivado da curiosidade sexual. Antes dessa obra, apenas Freud, com o caso do pequeno Hans, e Jung, com o caso da pequena Ana, haviam tomado essa iniciativa. Esse texto colocou Sabina Spielrein no lugar de pioneira da análise com crianças, ainda que ela mesma, em um artigo de 1927, o único artigo escrito em russo sobre a palestra do Dr. Skalkowski, ela tenha mencionado nesse artigo Hermine Ruck-Helmuth, que nasceu em 1871 e morreu em 1924, e que foi a terceira mulher a pertencer à Sociedade Psicanalítica de Viena. Ela menciona ela como a primeira analista infantil. De qualquer maneira, com esse artigo, ela entra no campo científico, ao qual vai dedicar a grande parte de sua atividade profissional durante a vida.
Sabina Spielheim foi a primeira psicanalista de crianças na história da psicanálise e a primeira a escrever artigos sobre a psique infantil baseados em observações e tratamentos de criança. Na visão que vigorou até recentemente no campo psicanalítico, a filha de Freud, Anna Freud, que nasceu em 1895 e morreu em 1982, figurava como a fundadora da psicanálise de criança. Melanie Klein, que nasceu em 1882 e morreu em 1960, vinha em seguida. Mas a primeira contribuição sobre a análise de crianças na história psicanalítica foi de Spielheim, com esse escrito publicado no 3º número do Zentralblatt, a revista de psicanálise, uma delas, né, em 1912. Somente 10 anos depois, apareceu a primeira comunicação de Anna Freud, que se tornou membro da Sociedade Psicanalítica de Viena em 13 de junho de 1922, apenas uma semana antes de Lu André Salomé. E 7 anos após o artigo de Spielheim, houve a primeira comunicação de Melanie Klein. Isso ilustra o esquecimento de seu pioneirismo, que vigorou por mais de meio século. A independência de seu pensamento e a recusa de tomar partido nas disputas masculinas foi uma de suas qualidades mais marcantes. Nunca se furtou a se afirmar na política da teoria, com seu pensamento e voz, na busca de reinvenções transdisciplinares da psicanálise. Após o início da Primeira Grande Guerra, ela partiu para a Suíça, retirando-se logo após da prática psicanalítica por 5 anos para ressurgir como analista e pesquisadora do psiquismo infantil em 1920. Bom, em 1913, em 1912, ela se casa com Paul Scheftel e vai morar em Berlim. E é lá que ela atendeu as crianças. E lá também nasceu a sua filha, Irma Renata. Mas, com a Primeira Guerra, o marido teve que voltar para a Rússia, convocado, e Sabina vai, então, para a Suíça, fica uma semana em Zurique e depois vai para Lausanne, onde ela fica 5 anos e onde ela abandona a psicanálise e se dedica a estudar contraponto e composição, querendo se tornar música e compositora. E ela compôs mesmo líderes, né, canções populares. E ela trabalhou simultaneamente como médica cirurgiã num asilo para cegos. Durante os 5 anos em Lausanne, Sabina Spielheim observou e anotou o desenvolvimento e a maneira como se davam as aquisições de linguagem de Renatinha, como ela denomina a filha em seus ensaios. Isso colaborou para que Spielheim pensasse no papel das linguagens não verbais, principalmente pela prática de musicista dela, né? Quais linguagens não verbais? O ritmo e a melodia como precursores da linguagem verbal e sempre presentes junto com as linguagens visual, tátil e gestual, além do importante papel da arte e da música para as pessoas e os povos. Foi então uma Sabina Spielheim bastante mudada que resolveu sair de Lausanne e ativamente, por desejo próprio, retomar seu ofício de psicanalista e se inscrever no Congresso de Haia
sua primeira participação em um congresso de psicanálise para apresentar uma abordagem teórica sobre o surgimento da linguagem na criança, até então inédita, tanto no campo da psicanálise, como no campo da psicologia, como da educação infantil e também no campo da ligação da psicanálise com a linguística. Ela se baseava nas observações realizadas de sua filha. Superada a transferência a Jung, porque ela se corresponde com Jung durante 2 anos, de 1917 a 1919. Então, superada a transferência a Jung, apropriada de sua própria concepção sobre a constituição do psiquismo, pôde recuperar sua própria voz e ser útil como desejava para a causa psicanalítica, em um campo no qual seria uma das pioneiras, a psicanálise infantil. Bom, a palestra de Spielheim, denominada O Surgimento e o Desenvolvimento da Fala Articulada, é conhecida pelo resumo publicado nos Anais do Congresso de Haia, em 1920. O resumo apresenta um esboço visionário de uma teoria da construção da linguagem e do significado do aleitamento e do ato de sugar no desenvolvimento da criança, além de diferenciar as linguagens que não têm por objetivo a comunicação com outras pessoas, as linguagens autistas e mágicas, daquelas que visam a comunicação com outras pessoas, as linguagens sociais. Além disso, ela postula, pela primeira vez, o surgimento da linguagem infantil a partir da relação entre a mãe e o bebê. A publicação do resumo de sua fala inédita expressa sua posição de que a linguagem infantil e suas transformações nascem não apenas de um desenvolvimento psicológico, mas da falta ligada ao inconsciente, falta ligada à percepção do objeto de desejo que proporciona prazer derivado do ato de mamar e é percebido no exterior de si, na passagem do autoerotismo a um heteroerotismo, erotismo voltado para o outro, ainda incipiente. A decisão de Sabine Spielheim de ir para Genebra em 1920, a convite do Instituto de Psicologia Experimental e de Investigação do Desenvolvimento Infantil Jean-Jacques Rousseau, após o Congresso de Haia, deve-se a uma intuição dela de que um momento histórico único estava acontecendo nesta cidade francófona. Ela queria estar presente no local onde acontecia a maior revolução na instituição de uma plataforma educacional internacionalista e pacifista após a Primeira Grande Guerra. Lá encontraria o terreno teórico, conceitual e de prática interdisciplinar no desenvolvimento da linguagem e pensamento nas crianças, para continuar a realizar o seu próprio projeto investigativo psicanalítico teórico sobre a formação de símbolos por meio das reflexões sobre a origem da linguagem. O Instituto, que vinha se tornando rapidamente o maior centro pedagógico do mundo, fora fundado em 1912 por Édouard Claparède, que viveu entre 1873 a 1940, e Pierre Boulez, que viveu de 1878 a 1965, e era o que havia de mais
avançado à época na formação de educadores e na realização de pesquisas nas áreas de psicologia e pedagogia e incentivo a reformas educativas. Em 1922, a palestra que Spielheim apresentou em Haia transformou-se em um novo e grande, inédito trabalho detalhado. A origem das palavras infantis mamãe e papai. Algumas considerações sobre os diferentes estágios do desenvolvimento da linguagem. Ela parte da necessidade primária que a criança tem de contato físico e de comunicação. Ao que parece, a mente rica, criativa, cheia de insights e profundamente sensitiva que Sabine Spielheim deixaria impressa em seu artigo foi muito estimulada pelo trabalho no Instituto, o qual aumentou a sua familiaridade com um extenso número de autores e teorias sobre a formação da linguagem na criança, e estimulou sua postura de valorização da observação espontânea das crianças como método de demonstração de suas ideias. Ela atuou na Maison de Grand et de Petit, as duas escolas experimentais criadas por Claparède no Instituto Rousseau. Esse trabalho e a vivência em um ambiente inovador e livre no incentivo da pesquisa a estimularam a defender o ponto de vista psíquico e emocional na gênese dos processos de linguagem e pensamento a partir da psicanálise. Jean Piaget, que viveu entre 1896 e 1980, que chegou em 1921 ao Instituto, começou a trabalhar com ela em uma teoria sobre a formação dos símbolos, teoria que não veio à luz conjuntamente, já que ambos tomaram caminhos diferentes na compreensão do símbolo. Em 1922, Piaget fez, por sua vez, uma comunicação no 7º Congresso Psicanalítico Internacional, realizado em Berlim, ao lado de Freud, e assistido por Spielheim, intitulada O Pensamento Simbólico e o Pensamento da Criança, germe do que seria o seu primeiro e importante livro, Linguagem e Pensamento na Criança. Spielheim apresentou no mesmo congresso uma contribuição psicológica para o problema do tempo. Foram publicados depois 2 ensaios seus que resultaram de contribuições das discussões de suas ideias com o linguista Charles Bailey, o mesmo que fixou com mais 2 colegas o curso de Linguística Geral do Fernand de Saussure, né? E com Jean Piaget. Respectivamente, os textos são O Tempo na Vida Subliminar da Alma, baseada na sua conferência no Congresso de Berlim, e algumas analogias entre o pensamento da criança, o dos afásicos e o pensamento subconsciente. Ambos contribuições importantes no campo nascente da psicolinguística. Foi também em Genebra que ela teve, então, contato com a linguística nascente, que se deu, então, por meio de Charles Bailey, a quem agradeceu explicitamente a interlocução no segundo dos 3 trabalhos pioneiros sobre linguagem, tempo e pensamento, que escreveu nos 3 anos nos quais esteve na cidade. Nesse seu trabalho, Tempo na Vida Subliminar da Psique,
né, de 1923, Sabina Spielmann usou suas habilidades em línguas estrangeiras para comparar as formas de expressar o tempo em russo, francês, alemão e inglês, e para demonstrar como os tempos verbais expressam uma vinculação entre tempo e espaço no pensamento inconsciente. Ela se pergunta: quem criou a linguagem verbal? Foi o homem adulto ou a criança? A criança é capaz de criação espontânea na linguagem ou ela simplesmente se apropria da linguagem verbal fornecida pelos adultos, deformando-a? Ela convoca as experiências psicanalíticas para auxiliar sua busca por uma resposta a essa questão polêmica e não solucionada. Assume de saída uma posição que liga o surgimento da linguagem ao inconsciente. Ela pergunta: a criança é, segundo sua predisposição, um ser social que possui uma necessidade de comunicação? Se ela herdou a necessidade de comunicação e faz parte das populações falantes, então também herdou a necessidade da linguagem, necessidade essa que faz com que a procure e a queira aprender e criar. Ela se refere aqui à linguagem no sentido usual, ou seja, linguagem como meio de comunicação, o que ela não era originalmente. Naturalmente, os adultos acorrem em auxílio da pequena psique em sua luta, estimulando o desenvolvimento dos mecanismos linguísticos já preparados por hereditariedade, por meio de seus discursos imitados pela criança, e se adequam à sua capacidade de criação linguística. Elas procuram compreender a pequena psique e encontram um material para tanto já pronto nas profundezas de sua própria psique, em seu próprio estágio de desenvolvimento anterior, o que permitem que falem com a criança devido a um impulso inconsciente. Vemos que ela assume aqui a linguagem conceitual recém-criada no campo da linguística, que distinguia a fonética da linguística propriamente dita, fonemas, sons labiais e dentais, fonologia. Ela foi a primeira psicanalista a fazer a ligação entre psicanálise e linguística a partir dos textos de Freud e formular suas próprias ideias sobre a linguagem. Preferindo estudar o trabalho do intelecto em vez do inconsciente, Jean Piaget analisou-se por 8 meses, durante todos os dias, às 8 horas da manhã, menos domingo, com Sabina Spielmann, durante o ano de 1921. Segundo ele mesmo, a análise terminou por iniciativa dela, que dizia que ele não estava disposto a fazer análise, mas só a discutir teorias. Ambos continuaram uma intensa troca intelectual e amistosa. Bom, agora eu cheguei no filé mignon, que eu vou apresentar para vocês uma síntese das principais ideias dos artigos teóricos sobre a origem da linguagem infantil, do pensamento do infantil e da noção de tempo, que aparecem nos 3 artigos que eu mencionei para vocês, né? Para vocês sentirem um pouco, depois, quem sabe, se estimularem a ler os próprios textos dela nos livros que eu estou lançando, né? Com a obra completa dela, que são textos
maravilhosos, como dá para sentir nesse aperitivo. Bom, para mim, ali o que ela está falando é que a linguagem surge com a ajuda do outro, do adulto. A mãe ou a ama, a pessoa que amamenta, não oferece só o leite através do seio, mas o seio através do leite, que vai se constituir num objeto que se opõe à boca da criança e dando-lhe aos poucos a primeira noção de objeto oposto a si e de um si separado do objeto. Esse seio, primeiro objeto investido de desejo, proporciona à criança, além de prazer, a oportunidade do exercício de mamar, que é precursor do que ela chama de primeiros fonemas, o mamamá e o papapá. O primeiro, quando a criança mama, mamamá. O segundo, quando ela larga o peito, pá. O balbucio revive a sensação da coisa. Não precisamos supor, ela diz, nenhuma imagem clara na cabecinha infantil. Não é preciso que seja a imagem da mãe ou do ato de mamar. Podem ser sensações bastante obscuras de algo quente, macio, no contato com o corpo da mãe, fluido, de saciedade, etc. Naturalmente, a criança sempre vai querer ter essas sensações. Assim, ela instintivamente busca colocar sua pequena boca em uma certa posição que produz os sons acima mencionados. A ligação entre os sons mamã e as sensações correspondentes se torna, assim, cada vez mais profunda. Ela se torna uma constante. A criança vai buscar gerar esses sons a fim de evocar um grupo de sensações conhecidas e já esperadas. Mas como determinados sons são vinculados a conteúdos bastante definidos, as sensações e talvez já as representações, Spielheim afirma que já se pode falar em palavras que indicam ou significam esses conteúdos, ainda que um estado autista, a palavra voltada para si mesma. Aquilo que hoje em dia chamamos lalação inicial da criança, né? O boa, 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 as palavras que saem com bolinhas de cuspe, né? Diz respeito principalmente ao desejo e o apelo à satisfação e à saciedade deste. E isso Spielheim tem como um universal, já que os fonemas emitidos a partir do mamar e deixar de mamar estão presentes em quase todas as línguas, nas palavras que designam pai e mãe. Só tem muito pouca variação. No caso de pai é b, p. No caso de mãe é sempre ma, né? Apesar da criança já conseguir dizer os sons mais difíceis, o k, o g e o r, ela prefere substituí-los por sons labiais e ou dentais. Ela prefere esses sons porque os mesmos foram especialmente estimulados em seu desenvolvimento pelo ato de mamar. O outro, que oferece o seio, interpreta o que a criança quer e dirige-se a ela com uma forma de falar específica, o que hoje conhecemos com o nome de manhês, que Spielheim enuncia muito bem como adulto evocando de sua própria vida psíquica infantil, a partir de sua própria memória, da maneira como foi tratado pelo seu antepassado, o que lhe dá a entonação do manhês com que se dirige à criança. É aquele
ai, bonitinha da mamãe, aquele tom, né, completamente alterado e que vem do inconsciente do adulto. Esse é o primeiro sentido de sua constatação de que o antepassado mora na criança e a criança mora no antepassado. Portanto, a linguagem só se instala pela convocação do outro adulto por meio do apelo da criança. Spielheim marca o estado de desejo como impulsionador de formas linguageiras não verbais ligadas ao choro. A língua nasce do inconsciente, porque nasce do inconsciente, das mães e amas que se adaptam à capacidade de criação linguística da criança, estimulando os mecanismos linguísticos herdados dos antepassados. A língua nasce, portanto, entre a criança e o outro, entre a criança e a criança redespertada no adulto. A língua nasce da inter-relação entre o bebê e a mãe ou ama. Mas antes mesmo dos fonemas ma e pá, a linguagem se apresenta em suas formas não verbais, como melodia, ritmo, intervalos de silêncio, mímica, gestos, linguagem visual. A linguagem verbal se instala na criança através do outro e, posteriormente, se torna predominante, mas traz em si a sua origem não verbal. Se ela for apenas linguagem verbal, será descorticada, ou seja, cindida de sua fonte sinestésica nos movimentos corporais e das imagens desses movimentos e do prazer que os mesmos dão à criança. Mas se a linguagem permanecer apenas nos seus primórdios, como linguagem autoerótica, destinada a si mesma, ela permanece autista, que ela diz que a linguagem autista é o estado inicial da linguagem para todos. A partir da articulação da linguagem com a abertura ao outro, ao mundo, momento em que a linguagem se torna heteroerótica, não autoerótica, na percepção desse outro e do mundo, por meio do princípio do prazer e do princípio de claridade, ela pode, então, conceituar os 3 tipos de linguagem. A linguagem autista, destinada a si mesma, a linguagem mágica, destinada ao outro, mas onírica, carregada de interpretação fantasística de desejo do mundo, na qual a palavra recebe um super significado que conjura a realidade. E, finalmente, a linguagem social, destinada à comunicação com o outro, de quem se percebe a dependência e capaz de suportar adiamento e frustração, levando em conta o mundo por meio do princípio de realidade. Somente com o advento da linguagem verbal, o homem se torna um ser social. O pensamento de Spielheim permite recolocar algo sobre a origem do social. No início era o verbo, diz a Bíblia, referindo-se ao verbo criador do mundo emitido por Deus. No início era a ação, diz Freud, ao substituir a palavra divina pelo assassinato do pai primeiro como matriz da criação do social. E hoje o
o Elcio me lembrou que essa frase de Freud, em Totem Tabu, ele tira do Goethe, né? Sabina Spielheim aponta que no início do verbo há uma ação específica, o mamar, origem do pensamento e da linguagem. Spielheim vai apontar também o afastamento do outro enquanto objeto de prazer e a alternância entre presença e ausência, afastamento e aproximação, que contribuem não só para o surgimento da linguagem, mas para a aquisição da noção do tempo pela criança, que no início se expressa espacialmente. Assim, a noção de espaço se torna primeira em relação à noção de tempo e de causalidade, que é a última a ser adquirida pela criança, né? Nesse sentido, Spielheim vai dizer que a gente pode pensar que ela mostra que a noção de espaço e de tempo não são a priori, como queria Kant, mas são também fruto de um desenvolvimento psíquico, né? Spielheim mostra também, pela primeira vez, o papel crucial da repetição para a criança, que só adquire e assimila o novo passando pela repetição e a adesividade ao antigo, o que aparece também nos adultos afásicos por doença que danifica o aparelho de linguagem. A linguagem é formada mais precisamente no pré-consciência e apresenta semelhanças com a imagem visual do sonho. O conceito de duração temporal é anterior ao de direção temporal, tanto na língua como no pensamento onírico. A linguagem verbal, assim como o sonho, cria suas representações a partir de materiais pré-conscientes. A língua apresenta os mecanismos de representação do tempo por meio da ideia de espaço. Ela cita Charles Bailey, o linguista, que diz que todos os prevérbios, assim como os advérbios temporais, são oriundos de representações espaciais. Assim, Spielheim afirma aqui que a representação de uma direção temporal tem como base, também na língua, a representação subliminar de um percurso no espaço. Há também, na organização da linguagem incipiente da criança, o mesmo princípio da linguagem dos sonhos, onde o mais vivo da representação onírica é o mais valoroso afetivamente. A criança repete uma palavra, assim como uma frase, 2 vezes, como se fosse importante destacar aquilo que lhe é importante. Assim, surge a ligação com base no interesse. Portanto, trata-se de uma relação de natureza psicológica e não biológica, ou seja, trata-se de uma relação afetiva. Conclusão importantíssima: não é o acaso que determina a linguagem incipiente, mas a vida afetiva e psíquica, e não a biológica e epistemológica. Há uma diferença em relação ao pensamento genético-epistemológico de Piaget, seu colega no Instituto Rousseau. Em suma, segundo Spielheim, nós pensamos principalmente de forma subconsciente, pois apenas o início e o fim de nossos pensamentos são conscientes para nós,
O resto decorre no subconsciente. Em vários casos, podemos nos convencer de que o pensamento subconsciente pode ser superior ao pensamento consciente, como, por exemplo, quando aproveitamos suas habilidades para solucionar problemas da realidade consciente, ou seja, quando ele colabora com o pensamento consciente. Sozinho, o pensamento subconsciente é suficiente para uma certa adaptação a esse mundo, mas logo perderia o caráter de pensamento criativo, pois a disposição para criar alguma coisa, para fazer alguma coisa no mundo, o direcionamento total e a concentração sobre as funções da realidade faltam ao pensamento subconsciente, o qual não precisa ser necessariamente um pensamento dirigido, na verdade, destinado a trabalhar mais para si mesmo do que para os outros. Apenas por meio da colaboração entre o pensamento consciente e o subconsciente é possível iniciar uma obra criativa neste mundo. O pensamento consciente precisa capturar e utilizar aquilo que o pensamento subconsciente nos oferece. Bom, agora vou finalizando na última etapa do percurso de Sabina Spielmann. Ela deixa Genebra rumo a Moscou em 1923, após entusiásticas cartas de seu pai, argumentando que ela poderia desenvolver suas pesquisas e trabalhar sob o novo regime bolchevique, sob o comando de Lenin, trazendo sua contribuição. A sociedade psicanalítica local estava florescendo sob a direção de Moshe Wolf e Ivan Emakov. Ali ela poderia colocar suas ideias em prática no campo educacional, no ensino e na formação em psicanálise, bem como na construção de laboratórios psicanalíticos. Freud a apoiou e sugeriu que pusesse seu nome no cabeçalho das cartas, reconhecendo que poucas mulheres o faziam e que Sabina Spielmann, como mulher, havia conquistado o endereço no mundo intelectual e de trabalho maciçamente masculino na época. Quando Spielmann voltou à Rússia, à União Soviética, União Soviética a partir de 1922, né? Ela foi primeiro para Moscou. Era uma época de abertura para o Ocidente, da nova política econômica de Lenin e de importantes experimentos em todos os campos da vida russa. Em Moscou, Sabina Spielmann-Schaftel, nome do seu marido, né, ocupou 3 postos em 1923. O de colaboradora científica no Instituto Psicanalítico Estatal, o de consultora médico-pedagógica da Terceira Internacional, que era uma espécie de vila de crianças, e o de diretora do Departamento de Psicologia Infantil da Primeira Universidade de Moscou. Há ainda a direção da famosa creche psicanalítica, ou jardim de infância psicanalítico, ou simplesmente Casa Branca, nome devido ao edifício onde ficava instalada, oficialmente denominada Lar Experimental para Crianças, criada em 1921. Ermakov convidou Spielmann para trabalhar ali imediatamente após sua chegada. Ela era psicanalista com melhor formação na União Soviética e, por isso, colaborou em todas as comissões importantes da sociedade psicanalítica,
corresponsável pelo programa de cursos científicos do Instituto Psicanalítico Estatal, a única vez que um instituto de formação foi estatal, né? Seu seminário de análise infantil sobre problemas básicos da psicanálise para iniciantes era o mais concorrido, com 30 participantes. Na área de curso científico de psicanálise para médicos, pedagogos, psicólogos e estudantes, dava aulas semanais de 1 hora de duração sobre psicologia do pensamento subliminar. A partir do início de 1924, Sabina Spielheim trabalhou também como assistente científica na seção de psicologia do Instituto de Filosofia Científica. Bom, Sabina Spielheim voltou para sua cidade natal, Rostov-sobre-Don, no Cáucaso Setentrional, em 1924, após a morte de Lenin, onde reencontrou seu marido e deu à luz a sua filha Eva em 1926. Ela trabalhava em 2 lugares, como pedóloga, que era uma especialidade que juntava psicanálise psicohigiênica, psicologia do desenvolvimento e pediatria, no ambulatório escolar profilático de Rostov e na policlínica psiquiátrica, onde tratava de crianças e adultos. Em palestras e cursos, em publicações e congressos, proposicionou-se como defensora decidida da psicanálise nas controvérsias cada vez mais acirradas quanto à relação entre o freudismo e as ciências de inspiração marxista. A confiança de Sabina Spielheim e sua crença no futuro valor de seu próprio trabalho e na capacidade de sobrevivência da psicanálise permaneceram intactas, apesar de todas as tensões e problemas profissionais e privados. Spielheim escreveu 3 textos em seu período russo, de 1923 a 1931, que foi o ano da proibição da psicanálise. Seus principais trabalhos teóricos, escritos no período de Genebra, demonstram uma consciência implícita da absoluta necessidade de inserir a teoria psicanalítica nas novas descobertas da psicologia do desenvolvimento e da linguística. Eles provam também como ela possuía as qualidades intelectuais necessárias para moldar tal síntese. Com a sua partida para a Rússia em 1923, a importante tarefa que ela apenas começara só viria a ser retomada décadas depois no campo psicanalítico, por Lacan. Há também as diferenças e semelhanças de seu pensamento com Lev Vygotsky, que viveu entre 1896 e 1934, e Piaget. Foi ela que levou a obra de Piaget para Vygotsky e ela que deu aula para Vygotsky, pioneiros do estudo do pensamento e da linguagem infantil, apontando a sua importância no inconsciente literário desses pensadores por terem participado da transmissão do seu saber psicanalítico antes da elaboração de suas próprias ideias. O seu último artigo, publicado na Imago, em 1931, é o pai dela que leva esse artigo, já que ela não podia mais sair da União Soviética. Chama-se Desenhos Infantis de Olhos Abertos e Fechados, estudo sobre as representações sinestésicas subliminares. Ele sequer foi publicado originalmente em russo, nessa época de construção da crítica e proibição da psicanálise.
Esse artigo, que foi o último a sair da União Soviética, esse artigo contém a elaboração final das reflexões de Spilheim sobre a origem do pensamento e do símbolo e permite, a posteriori, retomar a partir dele as etapas anteriores de sua elaboração, uma possível teoria sobre a formação do símbolo, que ela nunca escreveu como tal, apesar de anunciá-la desde 1920. Bom, o que ela diz nesse artigo? Para ela, o pensamento lógico abstrato não é um estágio superior do pensamento, que elimina os estágios anteriores, mas é acompanhado, em paralelo, por um pensamento orgânico, imagético, sinestésico visual, enraizado no corpo, e em sua percepção pela psique, né? O corpo tal como ele é percebido pela psique, que impede uma desconexão corpo-mente, mundo interno, mundo externo. Aquilo que ela diferencia entre pensamento corticado e pensamento descorticado, tomando emprestado termos que evidenciam sua vocação transdisciplinar de integrar a psicanálise e alguns conhecimentos recentes da neurociência, então disponíveis. O pensamento corticado une o córtex, sede do pensamento consciente, lógico-racional, pensamento direto, que lida com a realidade exterior, ao subcórtex, sede do pensamento não consciente, subliminar, não direto, sinestésico visual, ligado às sensações e afetos e ao inconsciente. Nesse derradeiro ensaio, ela faz estudos sobre representações sinestésicas subliminares, tentando detectar a influência das experiências sinestésicas sobre a estrutura do nosso pensamento, por meio de 17 exemplos de desenhos de criança de olhos abertos e fechados. Ela formula a sua teoria, no texto aparecem os desenhos e uma anamnese de cada criança. Ela formula a sua teoria da formação do símbolo e da representação e reafirma a terminologia psicológica corrente como superior à terminologia reflexológica que tentava se impor como hegemônica. A partir da pergunta como pensamos, ela mostra o papel fundamental do pensamento sinestésico visual e o papel da imagética no processo de pensamento. Ela traz exemplos de cooperação do ato de pensar verbal e imagético e fala da importância do desenho e do desenho de olhos fechados, tanto para o diagnóstico como para a prevenção de sofrimento psíquico, mencionando também seu uso pedagógico. Ao nosso pensamento lógico abstrato, geralmente expresso de forma verbal, corresponde o pensamento alucinatório, imagético ou orgânico, que decorre sincronicamente aí. Spilheim sugere aqui um processo hierárquico de simbolização e uma origem composta dos símbolos orgânicos, inconscientes, subconscientes. Nós podemos observar fragmentos desse pensamento nos casos em que, por algum motivo, a acuidade da nossa atividade mental consciente se reduz, como em sonhos, em estados de exaustão, doenças psíquicas, intoxicações e outros casos semelhantes. Podemos ver o quão original e atual é o ensaio de Spilheim.
seu pensamento teórico clínico fundamenta e antecipa conceitos que aparecerão alguns anos mais tarde no campo da psicanálise, como integração somatopsíquica, imagem inconsciente corporal e mentalização. A atualidade do ensaio e da reflexão sobre a importância do sinestésico e do visual e da função de ensinar as crianças a verem se sobressai hoje em dia, quando a gente pensa no contexto atual, em que há uma revolução tecnológica com a internet, computadores, celulares, que trouxe a questão da imagem virtual e os riscos de desconexão com a visão do mundo externo e da diminuição da interação com o outro não virtual. Trouxe tudo isso está em primeiro plano, ainda mais depois da pandemia e do uso da virtualidade, né? Isso traz à tona a discussão da mudança do modo de pensar, do pensamento por imagens e a discussão do quão regressivo ou progressivo seriam esse fenômeno e suas consequências, quando o visual se sobrepõe às interações em presença em que se sente o próprio corpo e a presença corporal do outro. Bom, concluindo, Sabine Spielrein nos deixa um devir pela maneira como que foi força instituinte, guerreira, 4 vezes, por sugestão do Wells, não 3, 4 vezes, de maneira transdisciplinar, com a psiquiatria, com a educação, com a neurociência e com a linguística. Campos nascentes, que ela pôs em contato de maneira inédita, preservando a psicanálise como a força imanente central dos desdobramentos de suas criações, trazendo compreensões inéditas da loucura, da linguagem e do pensamento infantil, formulando uma teoria da simbolização entre o corpo e o pensamento para torná-lo vivo, simultaneamente singular e universal, inventando formas terapêuticas, criando na atualidade renascida e renovada de sua obra novos devires, que eu espero que continuem na leitura de vocês. Muito obrigada pela atenção. Alexandre, quer fazer uma pergunta? Olha. Oi, Renata, tudo bem? Oi, Alexandre. Como vai? Tudo bem. Eu e o Elcio comentamos aqui pelo WhatsApp, enquanto escutávamos também, acerca do termo subconsciente que você usou, achamos curioso. Então, está feito, Elcio. Eu ia perguntar. É curiosa, é interessante. Ela se torna uma freudiana, mas ela faz toda essa correspondência dela com Jung, de 1917 a 1919, que vai aparecer, eu vou trazer no 3º volume, é muito interessante, é uma correspondência intelectual, né, sobre ideias. É muito interessante. E tem uma coisa muito curiosa, porque ela mantém, mesmo contra o Freud, 2 termos do Jung, que é subconsciente e subliminar, né? E pensamento dirigido e não dirigido. E eu acho que ela o faz de uma maneira muito interessante e que nós deveríamos, talvez, também pensar em mantê-lo. Porque atualmente subconsciente é meio degradado para um psicanalista. Existe inconsciente, pré-consciente e consciente. Ora, ela coloca o subconsciente abarcando o pré-consciente,
Mas não só o pré-consciente. No subconsciente estariam aquilo que não é consciente, mas que não necessariamente é inconsciente. Então, estariam estados afetivos, informações do mundo externo, estados corporais, tudo isso junto com o pré-consciente, que ela especifica como sendo aquilo que está entre o está entre o inconsciente e o subconsciente ou consciente, né? O pré-consciente seria o recalcado. Sim. Seria aquilo que dá acesso ou não ao recalcado. Mas o subconsciente abarca o pré-consciente, mas é mais do que ele, no sentido que abarca todo o não consciente. Né? Seria os estados corporais, os estados afetivos, ou uma informação, por exemplo, histórica. Renata, ela sai, né? Quando ela traz a questão do subconsciente, ela sai da definição descritiva, né? E vai nessa definição mais pulsional, né? Ela faz, né? Ela é bem segunda tópica, né? Ela é bem Freud da virada mesmo. Ela contribuiu, né? Inspiradora. Ela é inspiradora. No além do princípio do prazer. Isso, ela é totalmente inspiradora. O texto dela está inteirinho no texto do Freud, como eu tentei mostrar no primeiro volume. Mas, justamente, o pulsional seria da ordem do pré-consciente, né? Ou seja, estaria ligado ao recalcado. O subconsciente seria aquilo que não é consciente. Né? Mas que também não é recalcado, também... Que não é recalcado, mas não é consciente. Muito interessante. Renato, eu tirei a imagem ali porque a minha rede aqui ficou ruim. Então. Mas, então, não é recalcado. E qual é a relação com o inconsciente? Subconsciente com o inconsciente? Não, então... É inconsciente. Como é que eu vou te dar um exemplo? Eu queria só acrescentar um pedacinho. Oi. Significa dizer que o pré-consciente não abarca tudo, ou seja, há algo que escapa a esse conceito de pré-consciente e que ela mantenha o subconsciente, é isso? Isso, ela mantém. Por exemplo, eu hoje comecei falando da Ucrânia, certo? É um pensamento consciente, né? Eu transmiti a vocês alguma coisa que liga Sabina com a atualidade. Mas a Ucrânia também é a terra dos meus antepassados, né? Então, isso não está consciente para mim, mas está no subconsciente. E seguramente se liga ao meu isso, ou como diz a Sabina, ao nós. Não necessariamente pulsional. Quer dizer, pode ter minha pulsionalidade, e com certeza tem, a esse fato histórico da minha família. Mas o fato histórico do Holodomor, ou etc., está presente, mas não está consciente. Percebe? Isso não é o pulsional. Sim. Interessante, bem legal. Mas é muito parecido com o pré-consciente, de uma certa forma. Não. Eu acho que é diferente. Por isso que é diferente. Não. Por exemplo, quando a gente diz da importância da história e da política na subjetividade, isso não seria pré-consciente nem inconsciente. Mais amplo. Porque o pré-consciente está ligado ao pulsional, mas estaria ligado ao subconsciente, né? Entendi. É mais o inconsciente coletivo do Jung, mais próximo, ou não? Eu acho que não. Não? Ela não usa esse termo, inconsciente coletivo. Mas, digamos, aquilo que é a história comum, aquilo que é a política de um determinado momento,
digamos, perpassa a vida de todos nós sem necessariamente estar consciente. Sim, sim. Mas, digamos, compõe também nossas produções psíquicas. Entendi. Claro. Né? Nata, seria isso que você fala às vezes, de uma possibilidade de uma historicização de experiência? Sim. É o que a Sabina fazia no jardim de infância psicanalítico, quer dizer, com essas crianças atravessadas por essas experiências limite, né? Onde esse ataque, né, aos elos de ligação, a possibilidade de uma produção de fantasia e de simbolização, quer dizer, essas crianças que passavam por essas experiências limite e elas não tinham essa possibilidade de junção afetiva pela experiência de linguagem com o outro. Essas crianças atravessadas, né, nessa experiência clínica do jardim psicanalítico? Bom, o jardim psicanalítico ele não era de crianças limites, era de crianças normais. O filho do Stalin, imagina-se que tenha estudado lá. Ao contrário, uma das críticas que se fazia é que era um colégio de elite para os membros da direção do partido. Né? Na vila para crianças é que ela atendia. Então a vila para criança em que ela foi diretora, que ela foi nomeada diretora para trabalhar com essas crianças. As duas ela foi, né? Tá. Sim. Posso? Desculpa, não queria te interromper. A Cláudia está querendo também, está com a mão levantada. Tá. Fala, Cláudia. Pode falar. Abre seu microfone, por favor. Eu queria perguntar se a gente poderia pensar na questão transgeracional com relação ao que ela chama de subconsciente, nessa transmissão. Eu acho que sim, Cláudia. Eu acho que sim, porque no texto A Destruição como Origem do Devir, ela já vai falar de um eu que tem um eles que se tornam nós. Embora ela ainda esteja influenciada pelo Jung, ela não fala em inconsciente coletivo. Ela fala em nós. O nós que ela fala seria o isso, na minha leitura. E o eles seria o superior. Eu acho que ela esboça uma metapsicologia. E, sem dúvida, a transgeracionalidade seria da ordem do subconsciente. Né? Talvez seria dos dois, do isso e do subconsciente, na medida em que nós temos uma noção de uma história contada, né? Relatada, além das marcas transgeracionais que estão no inconsciente, né? Que estão mais propriamente no isso, segundo ela e segundo o Freud. Né? Porque o inconsciente fica designado como um recalcado. O isso é inconsciente, mas não é o inconsciente recalcado. Eu acho que para ela é isso mesmo. E isso estaria não consciente, mas não necessariamente recalcado. Né? Obrigada. Renata, eu tenho uma pergunta. Oi. Tudo bem? Eu queria saber uma curiosidade, se as ideias dela influenciaram a psicanálise em Israel, nos kibbutzim, né? Porque a psicanálise foi muito adotada, né? No movimento de sionismo. Eu queria saber se as ideias dela foram aproveitadas. Olha, Henriette, eu te convido a realizar essa pesquisa, estou falando sério, porque tem muito material da Sabina Spion não pesquisado ainda, né? E muito provavelmente as ideias dela foram, mas não diretamente, indiretamente, porque a psicanálise em Israel foi fundada por Wolff e Eichington, que migraram para a Palestina. Né? E o Eichington era russo, né? O Eichington era russo e o Wolff também. Só que eles primeiro viveram em Berlim o máximo que puderam, até que o nazismo os expulsou para a Palestina. E, de fato,
a Woolf influenciou as primeiras experiências educacionais na Palestina. Talvez, como ele conhecia muito a obra da Sabina Spielheim, ela pode indiretamente ter, ou diretamente, ter influenciado. Seria uma linda pesquisa para fazer, né? Acho que o Breno quer falar agora, né? Libera seu... Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estou sim, Breno. Muito prazer. Parabéns pela palestra. Boa noite a todos. Obrigada, prazer, Breno. Estou falando aqui de Petrópolis. Teve um momento da sua palestra onde você falou, me corrija se eu estiver errado, que para Sabine Spielheim é a vida afetiva e psíquica e não biológica que permite a linguagem. A minha pergunta é em relação ao interesse dela e as investigações dela relacionadas à música. Nessas pesquisas, ela faz algum apontamento em relação ao biológico ou não, ou alguma negação em relação a fatores biológicos? Eu estou falando isso porque eu entendo que é bastante possível afirmar que em diferentes momentos históricos, em diferentes culturas e para uma quantidade imensa de pessoas, as mesmas harmonias e as mesmas relações de melodias em cima dessas harmonias causam efeitos muito semelhantes de alegria, entristecimento. Existem muitas interseções de experiência subjetiva na apreciação da música. Então, fiquei com essa curiosidade. Nossa, muito obrigada pela tua colocação. Eu acho que ela não teria descoberto, nem mesmo conseguido observar a sua filha da forma como ela observou, se ela não fosse musicista. Infelizmente, não temos textos dela e ela foi por um outro caminho, mais para o sinestésico visual. E talvez, na época, não tivesse ainda todas as descobertas que foram feitas em relação à importância da música nos primórdios da nossa vida, de um ponto de vista biológico e neurológico, para a aquisição do pensamento. Mas, sem dúvida, ela é pioneira nisso, porque ela fala exatamente isso, né? Então, não é que ela... A Sabina é uma médica e, de alguma maneira, ela tem o tempo inteiro a medicina e a biologia muito considerada. Até Freud critica que ela é biológica demais. Mas, e tem um artigo dela sensacional, no 2º volume, que chama-se As Manifestações do Complexo de Édipo Infantil, que, para mim, é uma das primeiras contribuições à questão dos gêneros, né, da transgeneridade, porque ela começa o artigo falando das mais recentes descobertas biológicas dos hormônios, né? Os hormônios, primeiro foi o hormônio masculino e depois o feminino, ou vice-versa, não me lembro agora. E ela já fala isso em 1916, a descoberta tinha sido em 1912, e faz correlações com a questão do complexo de Édipo infantil, diferenciando do complexo de Édipo adulto. É um texto curto e precioso, né? Com exemplos, né? Então, eu acho assim, quando eu digo que ela privilegia o psíquico e o emocional em detrimento do biológico e epistemológico, não é em detrimento, ela valoriza mais do que o biológico e epistemológico, porque é o que Piaget vai valorizar, né? O biológico e epistemológico. Quer dizer, como se houvesse uma programação epistemológica, e Piaget vai diminuir a influência do fator afetivo, emocional e psíquico. Só no final da vida é que ele revê essa posição dele, né? Mais ou menos na mesma época
que ele revela que a Sabina tinha sido analista dele, né? Não sei se eu respondi. Sim, obrigado, muito obrigado. Renata, eu estava pensando, já tinha falado com você, assim, dessas coincidências todas, assim, dela ter estudado primeiro música, depois foi para o Instituto Rousseau, e eu fui reler o texto da Monique Schneider sobre o afeto e linguagem nos primeiros escritos de Freud. E ela traça ela coloca o Rousseau, o ensaio sobre a origem das línguas, que ele fala também dessa coisa dos ritmos, que a primeira palavra seria uma palavra cantada, musical. Eu acho muito próximo. Isso mesmo, isso ótimo, Elcio. Mais uma contribuição que você está dando, mais um cruzamento. O próprio texto do Rousseau, né? Eu havia me esquecido disso. O próprio texto de Rousseau, e por isso o Rousseau dá um nome ao instituto, porque Rousseau inverteu a questão do ensino. Não é o adulto que é o modelo que aponta para a criança a sua erudição, aonde ela tem que chegar. É a criança que aponta para o adulto como ele deve educá-la, com Emílio, seus né? tempos Emílio, e ritmos. Né? Emílio é da educação, né? O texto dele. Isso. E é isso por isso que o Instituto Rousseau foi criado em homenagem ao Rousseau, né? Uhum. Nessa tentativa de inverter a educação. E por isso foi uma revolução ao longo de todo o século XX, né? Influenciou toda a educação do século XX, né? Renata. Oi, Luísa. Muito prazer em ouvi-la. Parabéns pela sua palestra. Muito obrigada. Eu realmente estou impactada com as suas informações, o seu estudo, a sua pesquisa, né? Eu sempre ouvi dizer que a Spielheim tinha inspirado Freud em relação à pulsão de morte. Hoje, a partir da sua fala, eu estou escutando muito mais além da pulsão de morte. Eu escuto que existe, está para além da pulsão de morte, muito mais, quando você fala de afetos, como o Elcio lembrou bem o texto da Schneider, do afeto, e do corpo erógeno, da erogeneidade, dando o prazer de se expandir e criar, que caracterizaria o desenvolvimento da linguagem, da fala e da linguagem, dentro de um ritmo em que o corpo entra nessa dança, nesse balé, sei lá, nessa musicalidade, e pode chegar a ultrapassar, como você disse, uma fase autista para um desenvolvimento erógeno. Não sei o que você acha disso, mas não, é isso mesmo. Deu essa sensação à tua fala, que eu fiquei assim, como eu te disse, eu estou impactada com as informações sobre a Spielheim. Ela introduz o corpo de uma forma muito importante, através de quanto que as imagens elas são sinestésico-visuais. E, nesse sentido, a única coisa que ela discorda do Freud é sobre o que o Freud diz, que no início ele diz no eu e o isso. Ele diz que sobre o pensamento alucinatório, no início. E ela diz o pensamento, antes de ser alucinatório, imagético, ele é pensamento sinestésico, quer dizer, ele é imagem da sinestesia do corpo, ou seja, do movimento da musculação e das articulações. Só que o pensamento visual, ele vem por cima do pensamento sinestésico, e por isso parece que o pensamento é só visual, né? Mas o corpo está subsumido no visual, né? Na criança. E, desculpa, Renata, a gente sente isso naquela carta que o Freud escreveu, mas não deu continuidade, quando ele fala dos signos de percepção, e da linguagem que a mãe estabelece com a criança, e a criança com a mãe,
pelo cheiro, pelo tom, pelo ritmo, pelas modalidades e alterações do toque que é feito, que é sinestesia pura, né? É afeto. Isso, e que é isso que ela traz, essas outras linguagens que são anteriores à linguagem verbal, e que a linguagem verbal deve ter elas em si, porque senão vira puro córtex, pura mentalização, como vai dizer depois o Pierre Marty ou o Winnicott, né? Quando vão trabalhar a questão da integração somatopsíquica, alguns anos depois, né? Essa é um pouco a crítica que a Monique Schneider faz ao Lacan, pelo menos o primeiro Lacan, com a questão da recuperação da questão do afeto, pela via do André Green, e ela pega o Jacobson. É muito curioso, né? Porque o Papá e a Mamãe também o Jacobson fala. E eu acho que a Sabina fala antes do Jacobson. Antes do Jacobson. E o texto do Jacobson sobre a afasia, ele tem o que é de 32, se não me engano. Ele tem quase, o título é quase igual ao texto da Sabina. Será que ele conhecia? O Jacobson o texto dele, algumas reflexões sobre a afasia, a linguagem, a criança, é quase que o texto, algumas considerações sobre o pensamento da criança, do afásico e do subconsciente. E a Júlia Kristeva acha que o Jacobson conheceu um irmão da Spielheim, que trabalhava, que assistia os cursos dele ainda na Europa do Leste, né? Acho que ele era da Bulgária, né? Não, o Kristeva é da Bulgária. Sim. Então, ou de Praga, uma coisa assim, talvez. De Praga. Isso, de Praga. Né? Ela acha que o irmão da Sabina assistiu e pode ter levado para ele esse texto da Sabina. Né? Legal. Chain falava muito isso para a gente na aula, questão do papai e mamãe. Sempre falou papá, mamãe, né? Mama e papá. Mamas e papas. Igual balbucio. Isso, balbucio, né? Que mais, gente? Olha a Lica, a Vanessa. Que bom ver vocês. Mais alguma questão? Espero que eu não tenha falado demais e de inibido as pessoas a falarem. Foi ótimo, muito boa. Muito boa. Você impactou. Ah, é? Que bom! Que bom! Agora vocês precisam ler os textos dela. Sim, vou levar para a formação. Muito obrigado pelos livros, Renata. São lindos. Sabe? São realmente uma preciosidade. Uma beleza. Olha, já vão estar lá na formação freudiana, na sede. Ótimo. Eu estou aqui com o meu primeiro volume, o segundo eu vou comprar. E aí o terceiro volume, Renata vem lançar já aqui. Com certeza. Eu pretendo escrevê-lo esse ano. Vamos ver se vai dar tempo de ainda publicá-lo em 2023 ou 2024. Vamos ver. Né? Ele já está, a maior parte está escrito, mas tem muita tradução, porque no terceiro volume vão vir os 4 diários conhecidos da Sabine Spielheim, 5 diários, e 2 deles inéditos, não foram publicados nem em inglês, só em alemão. E vai vir a correspondência dela com Freud, com Jung e deles com ela, um capítulo sobre psicanálise e judaísmo, a partir das cartas dela com Jung, e, finalmente, as razões do esquecimento da obra dela, que eu já trabalhei na minha tese de doutorado. Então, vou retrabalhar isso para publicar. E eu vou ter muito prazer de estar dando aí uma aula inaugural ou outra atividade quando tudo isso estiver pronto.
Maravilha. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, eu agradeço demais. Foi realmente uma alegria para mim. Eu peço desculpas pela voz precária, mas vai precisar ainda muita fonoaudiologia até eu recuperar uma voz mais capaz, mais potente. Não vai ser a mesma de antes, mas ainda assim vai ser melhor. Mas acho que você já melhorou um pouco. Eu já achei que eu melhorei. Hoje eu achei que eu estou melhor. Sabe, por mais que eu tossi, eu achei a voz melhor. Fiquei contente com isso também. Acho que por estar falando com vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Realmente. Um feliz ano. Obrigada. Um beijo para o Chain. Vamos dar. Beijo. Beijo, Renata. Obrigado. Beijo. Tchau, Renata. Um beijo. Obrigada. Tchau.